Então, só falando aqui a respeito rapidamente de como funciona a nova funcionalidade da Sucuri, que é a implementação de uma interface web service transparente, né? Praticamente automática de você criar uma interface web service de entrada e saída para o seu servidor, que você obtém entrando nesse repositório do GitHub, né, na Sucuri Current. E aí a gente tem esses exemplos aqui que são não exemplos não. Em um diretório web service a gente tem o cliente, um programa cliente e um programa que é um programa de exemplo de como implementar um web service, tá? Bastante trivial. Então deixa eu só me encontrar. Tá. Então, como funciona? Se você entra nesse diretório no web service, você tem o WS example, no qual você só precisa notar duas coisas diferentes com relação aos exemplos anteriores de códigos usando a Sucuri. Um é que você vai instanciar um scheduler WS, não simplesmente um scheduler, mas claro, você vai instanciar um scheduler com capacidade, com a funcionalidade de web service. A segunda é que você vai pegando esse objeto scheduler, você vai chamar um método set web service e passar para ele uma tupla, tá? Com o hostname e a porta na qual esse web service vai ser servido. Aqui eu estou usando o localhost porque eu estou testando tudo na mesma máquina, mas por exemplo, se eu fosse testar na internet, eu poria, por exemplo, o meu IP externo aqui. Ou então se eu fosse testar na minha rede Wi-Fi local, eu poria o meu IP da minha rede Wi-Fi local. A mesma coisa vai ser um cliente, que eu já vou mostrar em um minuto. Então, tem essas duas coisas aqui, e aí isso tem que ser compatível com o que está no cliente, que é o código client test. Que você vê aqui eu tenho http // aqui eu estou dizendo onde está o web service, estou dizendo que está em localhost na porta 8000. Se eu fosse usar o meu IP de internet, ou se fosse usar servir para internet, eu botaria um IP de internet usando minha rede local Wi-Fi. Eu usaria o meu IP 192.168.15.8 da minha rede local do Wi-Fi, tá? E obviamente um facilitador para esse tipo de teste com mais de um dispositivo é que o código de cliente não precisa de nada, ele precisa da Sucuri, tá? Então você pode fazer isso aqui com qualquer linguagem, por exemplo, quer dizer, talvez tenha que dar um ajuste para verificar
compatibilidade. Por exemplo, se você quisesse fazer isso aqui em Java, eu preciso dar uma olhada, mas enfim, esse código você pode rodar em qualquer lugar, não precisa ter a Sucuri instalada. Esse código você roda em qualquer lugar que tenha Python instalado. Então, estão na mesma rede, você vai se conectar. Só precisa ter a Sucuri no computador onde você vai rodar o servidor. E aí, nosso servidor, no caso, o serviço, né, web service. E aí, nosso web service, no caso, ele... Só um instante. Eu tenho desenhado aqui. O nosso web service desse exemplo ele é bastante simples, tá? Então ele simplesmente vai ter que bom, a ideia na verdade é a seguinte: suponho que eu tenha um programa suponho que eu tenha um programa qualquer. Eu tenho um pipeline qualquer implementado em Sucuri. Ok? Isso que está dentro do azul é o pipeline que eu tenho implementado já. E aí, uma forma de eu disponibilizar esse pipeline, usa esse pipeline para web service, é usando aquelas linhas que eu disse, que vão te disponibilizar um nó Dataflow, um vértice de requisição e um vértice de resposta para receber, ou seja, um vai receber as requisições no IP que você estabeleceu e o outro vai receber respostas para responder para o cliente daquela requisição. E aí, no caso desse exemplo que a gente tem ali, deixa eu botar aqui tudo para preto. A gente tem o mais trivial possível. A gente tem simplesmente um filtro que vai receber um inteiro e vai somar mais um nele. E então eu estou adicionando aqui a requisição e a resposta. Olhando o código, deixa eu ver que aqui está nossa função de filtro, né? E eu crio um nó filter tagged, assim como nos vídeos anteriores, que vai receber essa função de filtro e tem uma entrada só. E eu adiciono o nó de requisição criado pela minha instância de web service aqui em cima. Adiciono o meu nó de filtro que eu criei e adiciono o meu nó de resposta também criado pela requisição de web service aqui em cima, pela instância de web service que eu botei aqui em cima. E aí eu crio as arestas, que são do nó de requisição para o nó de filtro, do nó de filtro para o nó de resposta da requisição, né? Como tá aqui. Do nó de requisição para o nó de filtro, do nó de filtro para o nó de resposta.
e o nó de filtro vai enviar para a resposta a entrada o inteiro mais 1. Então aí no caso o que eu faço é rodar, passando no de trabalhadores que eu quero. Aqui eu estou dizendo que estou usando 4 processos, por exemplo. Posso dar mais. Isso faz parte de toda a discussão anterior, tá? E aí eu tenho esse código aqui que vai passar, que é o cliente, que o cliente ele, simplesmente ele envia a requisição passando o inteiro 123. Tá? E aí eu chamo o cliente vai receber de volta 123 mais 1, 124. E se eu for olhar aqui, eu vou ver a requisição sendo recebida e sendo respondida. Obviamente você vai querer ter a maneira de testar. Você vai, no seu trabalho, você vai querer ter um programa mais elaborado, né, com filtros do seu pipeline mais elaborados. Você vai querer ter um programa que consuma recursos computacionais, né, para ser necessário distribuir. Mas, por exemplo, a sua medição, a sua aferição de tempo de resposta médio é simplesmente medir o tempo entre esse ponto A aqui e esse ponto B aqui. É quanto demora para uma resposta ser feita. Então você pode usar esse programa aqui para obter as suas estatísticas a respeito de quanto tempo você demora para responder uma resposta. E que aí você responde a questão de qualidade de serviço, QoS, e você elaborando esse mesmo programa cliente também, você pode obter a resposta a respeito de throughput, né, da taxa de saída, que você vai botando, você bota um loop infinito aí e vai vendo quantas respostas você obtém por unidade de tempo, tá? Lembrando que, obviamente, o seu código não é tão simples quanto só somar mais um no inteiro, ok? Mas isso é só aqui para exemplificar como é que fica trivial agora você estabelecer essa interface web service num programa implementado para Sucuri, ok?